Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, presbítero Carlos, servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero trazer uma palavra aqui da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida. Quero trazer aqui a palavra de Jesus. Quero falar um pouco sobre o julgamento do nosso Senhor Jesus perante ali o Sinédrio. Glória a Deus. Marcos capítulo 14, versículo 64. Glória a Deus. 14, versículo 64. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: Vos ouvistes a blasfêmia que vos parece. Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece. E todos consideraram culpado de morte. Observe, meu irmão. Observe, minha irmã. E todos o consideraram culpado de morte. Julgaram o nosso Senhor Jesus. Consideraram culpado de morte, morte de cruz. Meu irmão, eu quero selecionar essa fase em particular porque o costume exige um texto relevante, mas na realidade seguiremos aqui a narrativa inteira do julgamento do nosso Senhor diante do sumo sacerdote. Veremos aqui como o Sinédrio julgou ali a sua injusta sentença, e mais o que fizeram posteriormente. Assim, em um só sentido, estaremos nos apegando ao nosso texto, ao texto que acabamos de ler aqui, né? João capítulo 18, e também tem João capítulo 18, versículo 12 e 24, Marcos capítulo 14, versículo 53 a 65, Lucas, né? Meu irmão, eu quero aqui pedir por favor a todos aí, guardem essas passagens a qual eu citei aqui para vocês em mente, enquanto eu repasso aqui a infeliz história, né? Essa infeliz história. Guarde aí, João 18, versículo 12 ao 24, Marcos 14, do versículo 53 a 65, e Lucas, versículo 22, do 66 ao 71. Amém? A narração da aflição do nosso Senhor, se a estudarmos ali cuidadosamente, é extremamente desoladora, sabe? Desoladora. Uma pessoa não pode meditar nisso porque por muito tempo sem derramar ali lágrimas. De fato, meu irmão, eu me vi forçado ali a abandonar as minhas meditações sobre esse tema aí devido ao excesso de emoção. Contemplar o sofrimento de um ser tão desejável em si mesmo, é tão amoroso para conosco, é suficiente para fazer com que o coração se parta por completo. Contudo, meu irmão, esta desolação de sentimento, ela é sumamente útil. Seu efeito posterior é, na verdade, admirável. Depois de chorarmos por Jesus, somos
transportado acima da nossa dor. Não há em absoluto nenhum consolador debaixo do céu como esta, né? As aflições de Cristo eliminam ali o arguilhão das nossas próprias aflições e as torna ali inofensivas e toleráveis. Uma sofrida contemplação da aflição de nosso Senhor diminuiu de tal maneira a nossa angústia e chegamos a considerá-las ali como ligeiras aflições triviais demais, demasiadamente insignificantes para serem mencionadas no mesmo dia. Quando acabemos de contemplar os agudos quebrados do varão de dores, não nos atrevemos a registrar-nos de forma alguma na lista dos afligidos. As feridas de Jesus destinam ali um bálsamo que cura todos os ferimentos fatais. E isso não é tudo. Ainda que seria muito em um mundo de angústia como este, mas há um estímulo incomparável no que é relativo à compaixão do Senhor. Mesmo que tenham ali sido quase esmagados pelo quadro da agonia do seu Senhor, saíram de lá fortes, decididos, fervorosos, consagrados. Nada comove mais as profundezas do nosso coração como a angústia do seu coração. Nada é demasiado difícil para que o tentamos ou o suportemos por aquele que se sacrificou a si mesmo por mim, por você, por nós. Ser vilipendiados pela amada causa de quem sofreu tanta vergonha por nós. Não se converter em uma grande aflição, incluso o opróbrio, quando é suportado por ele, se torna ali em maiores riquezas que todos os tesouros do Egito. Sofrer por ele no corpo e de mente, incluso até a morte, é um privilégio muito mais que uma exigência. Tal amor inflama nossos corações de tal forma, meu irmão, que ansiamos veementemente encontrar uma forma de expressar nosso débito, afligir-nos, sabe? Pensar que nossas melhores intenções sejam uma coisa muito pequena, mas estamos solenemente decididos a não dar nada que não seja o melhor de nós, a quem nos amou e se entregou por nós. Eu creio, meu irmão, também que frequentemente muitos corações indiferentes foram grandemente afetados pelos sofrimentos de Jesus, foram perturbados em sua indiferença, convencidos da sua ingratidão, separados do seu amor pelo pecado e atraídos a Cristo ao escutar o que ele suportou no seu lugar. Nenhum irmão ou irmã pôde atrair aos corações humanos como a cruz de Cristo. Suas feridas ocasionam ali que até corações de pedra sangrem. Sua afronta envergonha a própria obstinação. Os homens não caem tão abundantemente frente ao grandioso arco de Deus, como quando suas flechas são encharcadas com o sangue de Jesus. Esses dardos que estão armados com a sua agonia causam feridas que nunca podem ser curadas, exceto por suas próprias mãos transpassadas. Essas são as armas que matam o pecado
e por suas próprias mãos transpassadas ali, elas salvam o do pecado, eliminando de um só golpe tanto sua confiança em si mesmo como o seu desespero, convertendo em um cativo desses conquistador cuja glória é tornar os homens livres. Meu irmão, esta manhã eu não quero pregar somente as doutrinas que saem da cruz, mas sim a cruz, a verdadeira, a própria cruz. Eu suponho que essa foi uma das grandes diferenças entre a primeira pregação de todas as pregações depois da reforma. Depois da reforma ressoavam ali claramente desde todos os púlpitos a doutrina da justificação pela fé e as outras gloriosas verdades que eu espero que recebam mais e mais relevância. Mas os primeiros países da igreja a proclamar aí as mesmas verdades de uma maneira menos teológica, se eles tratavam ali pouco sobre a justificação pela fé, pregavam com uma maravilhosa profusão sobre o sangue e o seu poder limpador, sobre as feridas e suas eficácias curadoras, sobre a morte de Jesus e nossa vida eterna. Nós retomaremos seu estilo por um momento e pregaremos os fatos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de falar sobre a sua inferência doutrinárias. Que o Espírito Santo leve as aflições do nosso Senhor tão perto de cada oração, de cada coração, que cada um de nós conheça ali a comunhão do seu sofrimento e possua ali a fé da salvação e um reverente amor pela sua pessoa. Glória a Deus. Meu irmão, iremos começar aqui nossa narrativa dessa manhã, pedindo-lhe primeiro que pensem no interrogatório ali preliminar do nosso bendito Senhor e Mestre, realizado pelo sumo sacerdote. Eles trouxeram ali ao nosso Senhor desde os limites do jardim, e quando o trouxeram ali, o sujeitavam firmemente, né? Pois lemos, os soldados do presídio do presidente conduziu Jesus. Evidentemente estavam ali temerosos do prisioneiro, mesmo quando o tinham inteiramente em seu poder. Ele era toda benignidade e submissão, mas a consciência acovardava ali a todos eles. E por isso tinha ali todo o cuidado que os covardes empregam para mantê-lo entre suas garras. Como a corte não havia ali se reunido em número suficiente para um interrogatório geral, o sumo sacerdote decidiu ali que ocuparia o tempo interrogando ali pessoalmente o seu prisioneiro. Principiou ali seu maligno exercício. O sumo sacerdote perguntou a Jesus coisas sobre seus discípulos. Não podemos dizer quais foram as perguntas, mas eu suponho aqui que era algo parecido com isso. Como foi que te rodeaste de um grupo de homens? Que faziam eles contigo? Que pensavam conseguir com eles? Quem eram eles? Não era um grupo de fanáticos, homens descontentes e pontos para a sedição? Ou não sei como o astuto Caifás faria suas perguntas, mas o Salvador não deu resposta a nessas indagações particulares, que poderiam ali ter dito se houvesse tentado responder. Irmãos, que coisa boa teria dito os seus discípulos. Podemos ter certeza, meu irmão, que ele não daria nada de mal, mas poderia ter dito: no que se refere aos meus discípulos, um deles me traiu, ainda ter em suas mãos o dinheiro do sangue que vocês pagaram a ele por mim. Outro deles ali no pátio, antes que cantem o galo, negará
que me conheceu algumas vezes, e agregará juramentos e maldições em sua negação. Quanto aos demais, todos me abandonaram e fugiram. Portanto, o nosso Senhor não disse nada acerca dos seus discípulos, pois não se converteria em acusador dos seus, pois ele não veio para condenar ninguém, ele veio sim para justificá-lo. Então o sumo sacerdote também lhe perguntou coisas sobre sua doutrina. Eu suponho que ele perguntaria ali: que novo ensinamento é esse? Por acaso nós não somos capazes de ensinar ao povo, já que os escribas são tão entendidos na lei? Os fariseus são tão cuidadosos no ritual e os saduceus são tão filosóficos e especulativos. Por que precisas te infiltrar nesse domínio? Eu te considero somente um pouco mais que um filho de um camponês. Qual é esse estranho ensinamento teu? A essas indagações, sim, nosso Senhor respondeu. E que triunfante resposta o Jesus deu! Como ele lhe respondeu: eu publicamente falarei ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus, e nada falei em oculto. Porque perguntas a mim, pergunta aos que ouviram, o que foi que eu falei? Aqui estão eles, sabem o que eu disse. Irmãos, nenhuma réplica é calúnia. Pode comparar-se com uma vida irrepreensível. Jesus tinha vivido no pleno resplendor do seu dia, onde todos podiam vê-lo, e contudo foi capaz de desafiar a acusação e dizer: pergunta aos que escutaram. Bem-aventurado é o homem que não tem necessidade de defender-se, porque suas obras e palavras são sólidos testemunhos de sua retidão, de sua bondade. Nosso Salvador respondeu ao seu interrogador muito pacientemente e, contudo, muito eficazmente, apelando para os fatos. Ele se apresenta diante de nós tanto como o espelho da mansidão, como a paradigma da perfeição, e a calúnia se reforce em seus pés como uma serpente ferida. Que grande deleite é contar com este triunfante intercessor como o nosso advogado, que argumenta suas próprias justiças em nossa defesa. Ninguém poderia impugnar sua absoluta perfeição, e essa perfeição cobre todos os seus santos dias, os seus santos nesse dia. Quem nos acusará agora que Cristo decidiu interceder por nós? Esta esmagadora resposta, contudo, trouxe sobre o Salvador uma bofetada de um dos oficiais do tribunal que estava ali. Este ato não foi sumantemente repulsivo. Aqui nós temos, meu irmão, a primeira de uma nova categoria de agressão. Até esse ponto, não havíamos ali nos inteirados de bofetadas e golpes, mas agora se cumpriu o que foi dito. Feriram com vara na face ao juiz de Israel. Este foi a primeira de uma longa série de agressões. Eu me pergunto, quem seria o homem que esbofeteou o Senhor dessa maneira? Eu desejaria que a réplica do Senhor para com ele pudesse ter influenciado seu coração a ponto de arrepender-se, mas se assim não fosse, com certeza estava à frente da caravana de agressões pessoais dirigidas contra a pessoa do nosso Senhor. Sua mão ímpia foi a primeira a golpeá-lo. Seguramente morreu
na impaciência. A lembrança desse golpe permanecerá como um verme que nunca morre dentro dele. Hoje, grita: eu fui o primeiro a golpeá-lo. Eu golpeei sua boca com a palma da minha mão. Os escritores de antigamente, que escreveram sobre a paixão, não dão diversos detalhes das lesões afligidas ali contra o Salvador por esses golpes. Mas nós não lhe outorgamos nenhuma importância a tais tradições. Portanto, não as cicatrizes, mas diremos simplesmente que havia uma crença generalizada na igreja que esses golpes foi muito cruel e causou muita dor ao Salvador. Contudo, ainda que tenha ali sentido esse golpe e talvez o sacudiu por ele, o Senhor não perdeu sua compostura, nem mostrou ali um menor ressentimento. A sua resposta foi tudo o que deveria ser. Não há nenhuma palavra em demasia. Ele não diz: Deus te golpeará a ti. Parece caiada, sabe? Como o apóstolo Paulo fez. Nós não censuraremos o servo, mas louvaremos muito mais o Senhor. Ele disse mansamente: se falei mal da testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Isso bastaria, com a certeza, meu irmão. Se houvesse ficado algum remanescente de benevolência no coração do agressor, para fazê-lo mover sua mão até o seu peito, movido por uma dor penitencial. Olha, nós não nos suportaríamos se tivesses clamado ali: me perdoe, ó tu que és divinamente manso e benevolente, e me permita desde este momento ser teu discípulo. Dessa maneira vimos a primeira parte do sofrimento do nosso Senhor na casa do sumo sacerdote, e a lição dela é justamente esta: sejamos mansos e humildes de coração, como foi o Salvador, pois ali reside sua força e dignidade. Vocês me dirão que eu já disse isso antes. Sim, irmãos, e terei que dizê-lo muitas e muitas vezes, e mais diante de vocês, e aprendi bem a lição. É difícil ser manso quando alguém é falsamente acusado, ser manso quando alguém é duramente interrogado, ser manso quando um astuto adversário está à caça, ser manso quando alguém se escolhe ao receber um golpe atroz, que foi uma afronta para uma corte de justiça. Vocês escutaram da paciência de Jó, mas aquela paciência perde a cor diante da paciência de Jesus. Admirem sua paciência, mas não se contentem em admirar, imitem o seu exemplo, descrito abaixo, desde o cabeçalho, e sigam cada curso. Ó Espírito de Deus, ainda tendo Cristo como exemplo, não aprendemos e não aprenderemos a mansidão a menor que tu nos ensines. E ainda tendo a ti como um mestre, não aprenderemos a menor que tomemos seu jugo sobre nós e aprendemos dele, pois é unicamente os seus pés e debaixo da tua unção divina que nos tornaremos mansos e humildes de coração e acharemos descanso para nossas almas. Portanto, o interrogatório preliminar foi concluído e não foi ali finalizado em absoluto como um êxito para o sumo sacerdote. Ele interrogou Jesus e o golpeou, mas a provação não produz nada que possa contentar o adversário. O prisioneiro é
supremamente vitorioso, já que o agressor foi frustrado. Agora vem a segunda cena, a busca de testemunha contra Jesus. E os principais, os sacerdotes, todos o concílio ali buscava algum testemunha contra Jesus para o matar e não o achava. É uma estranha corte aqui se reúne ali com o desígnio de encontrar culpa no prisioneiro, decidido ali de uma forma ou outra a conseguir sua morte. Eles ali devem proceder de acordo com as normas da justiça e assim substituir testemunhas, ainda que todo o tempo violem o espírito da justiça, pois vasculham Jerusalém para encontrar testemunhas que cometem perjúrio para acusar ali o Senhor Jesus. Cada membro do concílio escrevia ali o nome de alguém que pudesse ser trazido de fora, pois as pessoas tinham vindo de todas as partes da terra para guardar a Páscoa, e com certeza alguns poderiam ser rastreados em um lugar ou outro que lhe dissessem alguma coisa que pudessem ser acusável. Introduzem ali, portanto, a quem que possa encontrar dessa classe degradada, que se aventure ali a cometer um perjúrio e houvesse ali um suborno disponível. Eles vasculharam Jerusalém para descobrir testemunhas contra Jesus, mas tinha muita dificuldade para ter êxito em seu desígnio, porque estavam obrigados a examinar a testemunha à parte e não podiam fazer que concordasse. É difícil conseguir que as pessoas, que as mentiras concordem ali, mas em troca as verdades são cortadas com o mesmo molde. Além disso, havia muitos tipos de testemunhas que poderiam ser encontradas com facilidade, mas não se atreviam a apresentá-lo. Tinha muitas pessoas que poderiam ali testemunhar que Jesus tinha falado contra a tradição dos anciões ali. Mas quanto a isso, havia alguns no concílio, isso é, os saduceus, que estavam de acordo com ele em grande parte. Não tinham lógica apresentarem uma acusação sobre o qual não tinha ali uma unanimidade consensual. Suas denúncias dos fariseus não podiam ser apresentadas como acusações, porque estas estavam de acordo com os saduceus. Tampouco podiam alegar o seu clamor contra os saduceus, pois nisto os fariseus estavam de acordo com ele. Vocês lembraram como Paulo foi apresentado diante desse sinédrio? Se aproveitou dessa divisão de opinião e clamou: eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E dessa maneira criou uma dissensão no conclave, que por um tempo trabalhou a seu favor. Nosso Senhor se apossou de um terreno mais elevado e mais nobre, e não se inclinou para converter a insensatez dele em algo que o beneficiaria. Contudo, estando eles conscientes de suas dissensões internas, evitaram cautelosamente esses pontos sobre os quais não estavam em harmonia. Eles poderiam apressar sua antiga queixa de que o Senhor Jesus não observava o sábado, a maneira deles ali, mas então se tornaria mais público o fato de que havia curado enfermos no dia de sábado. Não o ajudaria em nada publicar esse fato, não ia ajudar em nada, pois quem pensaria em matar uma pessoa por ter ela aberto os olhos de um cego de nascença, ou por ter restaurado ali uma mão seca em um sábado? Esse tipo de testemunha foi, portanto, descartado. Mas
Não poderia ter ali encontrado alguma testemunha que jurassem que ele havia falado sobre um reino que estava estabelecendo. Não poderia isto ter sido imediatamente interpretado como uma incitação à sedição e rebelião. Sim, mas essa era uma acusação que teria de ser submetida ao tribunal cível de Pilatos. Mas a sua acusação era em um tribunal eclesiástico. Além disso, havia herodianos no concílio que estavam muito inquietos debaixo do jugo romano e não poderiam ter ali a cara de condenar alguém por ser um patriota. E ademais, o povo que estava fora teria ali simpatizado muito mais com Jesus se tivesse suposto que ele os guiaria em uma rebelião contra César. Portanto, eles não poderiam forçar esse ponto. Devem ter ali se sentido grandemente confundidos, sem saber o que fazer, especialmente quando incluso naqueles pontos aos quais decidiram apresentar as testemunhas tão longo, né? Então logo abriram ali a boca, se contradiziam entre si mesmo. Por fim, as tinham, né? Apareceram ali duas cujas evidências que o menor se concordava ali, né? E afirmaram que numa determinada ocasião Jesus tinha dito: eu derrubarei esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. Aqui havia uma blasfêmia contra a santa e bela casa do Senhor, e isso bastaria. Agora o Salvador tinha dito algo que era semelhante ao testemunho desta falsa testemunha, e um mal entendido tinha feito tudo ainda mais semelhante. Mas ainda assim, o que essas testemunhas falaram era uma mentira, e não era menos mentira porque havia uma sombra de verdade. Pois o pior tipo de mentira é aquela produzida a partir de uma verdade. Causa um dano, meu irmão, um dano maior que se fosse uma falsidade, de início até o fim. O Salvador não tinha dito: eu vou destruir esse templo. Ele disse: derrubai esse templo. Ou seja, vocês o destruíram e podem construí-lo. Ele não tinha se referido ao templo de Jerusalém. Ele falou sobre o templo do seu corpo, que seria destruído. Cristo nunca disse: destruiu esse templo feito à mão, e edificarei outro feito sem mãos. Na sua linguagem não há nenhuma alusão às mãos em absoluto. Esses refinamentos procediam de uma própria invenção deles. A sua linguagem não tinha nenhum vínculo com a deles. Eles não tinham dito: eu edificarei outro. Ele havia dito: eu levantarei, que é algo muito diferente. Ele queria dizer que o seu corpo, depois de ser destruído, seria outra vez levantado no 3º dia. Eles tinham alterado uma palavra aqui e outra acolá, o modo de um verbo e a forma de outro verbo, e assim colocaram palavras na boca de Jesus que ele nunca havia pensado. Contudo, inclusive na acusação, não concordavam. Um disse uma coisa a respeito e o outro disse outra, de tal forma que, inclusive, esta vil acusação não podia ser utilizada contra o Salvador. Sua falsidade remendada estava feita de um material tão podre que as peças não se sustentariam juntas. Eles estavam prontos a jurar qualquer coisa que viesse às suas mentes, que cometiam perjúrio, mas não se podiam conseguir que 2 deles jurassem pelo mesmo testemunho. No entanto, o Senhor permanece calado.
como ovelha diante dos seus tosqueadores, emudeceu e não abriu sua boca. E eu suponho aqui, meu irmão, que a razão foi que uma parte ali para cumprir a profecia e em parte porque a grandiosidade da sua alma não poderia rebaixar-se a contender com mentirosos, e sobretudo porque sua inocência não necessitava nenhuma defesa. O que é culpado em alguma medida está havido por desculpa-se e arranjar as coisas. Suas desculpas sugerem usualmente os homens impacientes a crença de que poderia haver alguma base para a acusação, o que é perfeitamente inocente. Não tem nenhuma pressa para responder aos seus caluniadores, pois logo eles se respondem entre si mesmos. Nosso Senhor não desejava entrar em uma pendência com eles para não provocá-los a expressar mais falsidades. Se as palavras não podem ajudar, então, na verdade, o silêncio é sábio. Quando o único resultado havia sido provocar seus inimigos a incrementar suas iniquidades, foi uma compaixão magnânima a que conduziu ali o caluniador Salvador a não dizer nada. O caluniado Salvador a não dizer nada. Não devemos deixar de advertir o consolo que em alguma medida havia sido ministrado ao nosso Senhor pela acusação que foi ali apresentada como melhor. Ele está ali e sabe que estão a ponto de sentenciá-lo à morte, mas eles mesmos os lembram que o poder deles sobre ele tem um contrato de arrendamento não maior de 3 dias, e ao final desse curto período ele seria levado de novo e já não estará mais à sua disposição. Seus inimigos lhe deram testemunho da ressurreição. Não digo que sua memória fosse fraca ou que possivelmente tivesse esquecido em meio às suas aflições, mas contudo nosso Senhor era humano, e alguma forma de consolo que são valiosos para nós eram úteis para ele. Meus irmãos, quando a mente é torturada com uma falsidade maliciosa e o homem inteiro é sacudido por dores e aflições, é bom que nos lembremos das consolações de Deus. Lemos sobre alguns que foram atormentados, não aceitando o resgate, e foi a esperança da ressurreição o que o sustentou. Nosso Senhor sabia que sua alma não seria deixada nas moradas da morte, e que sua carne não seria corrupção. E as falsas testemunhas trouxeram ali isto vividamente diante da sua mente. Agora, na verdade, nosso Redentor podia dizer: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei, né? Esses corvos trouxeram aí ao Salvador pão e carne. Nesses leões mortos, nosso glorioso Sansão encontrou mel, sustentado pelo gozo colocado diante dele. Despreza a vergonha. Estranho é que das bocas daqueles que buscavam seu sangue veio ali o memorial de suas maiores glórias. Agora, irmão, até aqui aprendemos outra vez a mesma lição, ou seja, cresçamos em mansidão e a demonstraremos guardando o silêncio. A eloquência é difícil de adquirir, mas o silêncio é muito mais difícil de praticar. Um homem não pode aprender mais rápido e falar bem que a mão fala de tudo. Temos tanta pressa
por reivindicar nossas próprias causas que a estragamos com uma linguagem irrefletida. Se fôssemos calmos, benevolentes, tranquilos, pacientes como foi o Salvador, nosso caminho para a vitória seria muito mais fácil. Observe, meu irmão, as demais, a armadura que cobria Cristo. Veja o escudo invulnerável da sua santidade. Sua vida era tal que a calúnia não podia armar uma acusação contra ele que durasse ali o suficiente para poder ser repetida. A acusação era tão frágil que, como borbulhas, se desvenciam ali tão rapidamente como viam a luz. Os inimigos do nosso Senhor estavam totalmente desconcertados. Eles lançavam seus dardos contra ele, e como se caísse sobre um escudo de ardente de diamante. Cada flecha ali era quebrada, era consumida. Aprendamos também essa outra lição, que seremos distorcidos. Podemos contar que, para ouvidos hostes, nossas palavras terão outros significados que aquele que nos propunhamos dar. Podemos esperar que, quando ensinamos uma coisa que é verdadeira, eles inventarão que expressamos outra coisa que é falsa. Mas não devemos temer essa prova de fogo, como se fosse algo estranho. Nosso Senhor e Mestre a suportou, e os servos não escaparam dele. Portanto, suportem a aspereza como bons soldados de Jesus Cristo. E não tenham medo. No meio do estapédito dessas mentiras e perjúrios, escuto o assobio pacífico e delicado de uma verdade sumanamente preciosa. Pois a semelhança de quando Jesus esteve diante do tribunal por nós, e eles não podiam confirmar alguma acusação sobre ele, assim será quando estejamos nele no último grande dia, lavados em seu sangue e cobertos com a sua justiça. Nós também seremos absorvidos. Quem acusará os eleitos de Deus? Se Satanás se apresentasse como o acusador dos irmãos, seriam recebidos pela voz: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo. Sim, amados, nós também seremos absolvidos da calúnia. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. A gloriosa justiça daquele que foi falsamente acusado, livremente os santos, e todas a iniquidade fechará sua boca. Glória a Deus. Aleluia. E para encerrar, meu irmão, eu quero dizer para você: continuamos com sinceramente, devemos honrar ao nosso amado Senhor. Se os homens estavam tão ávidos por envergonhá-lo, nós devemos estar 10 vezes mais empenhados em dar-lhe glória. Há algo que poderíamos fazer hoje, pelo meio do qual ele pudesse ser honrado. Executemos hoje. Podemos fazer algum sacrifício hoje. Podemos realizar alguma tarefa difícil que o glorifique ele hoje. Não devemos deliberar, mas sim fazer essa tarefa de imediato com toda a nossa força. Temos de ser, meu irmão, criativos de forma de glorificar o Senhor. Assim como os seus engozes foram enganhosos nos métodos mais para envergonhar
Não devemos nos envergonhar nem envergonhar a Deus. Finalmente, meu irmão, quão seguramente e quão docemente podem todos os que creem nele vir a descansar suas almas em suas mãos. Certamente eu sei que quem sofreu isso, posto que era verdadeiramente o Filho do bendito, tem a capacidade de nos salvar. Tais aflições hão de ser uma plena expiação por nossas transgressões. Glória seja dada a Deus, porque essa saliva em seu rosto significa um rosto limpo e resplandecente para mim. Essas falsas acusações contra o seu caráter significam que não há condenação para mim. Essa sentença de morte para ele demonstra a certeza de que o nosso texto que vimos nessa manhã era vencer na verdade, o que digo, que aquele que crê na minha vida tem vida eterna. Então, meu irmão, descansemos docentes em Jesus. E na nossa fé, se vier agitada em algum momento, vamos à sala da casa de Caifás e vejamos os justos estando ali no lugar de injusto, ao imaculado suportando ali a condenação pelos pecadores. Julguemos e condenemos cada pecado e cada dúvida na sala do sumo sacerdote. E saímos gloriando-nos porque o Cristo venceu por nós. E agora esperamos sua aparição com deleites. Que Deus o abençoe, irmãos. Que Deus abençoe, irmãs, por Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Carlos Servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Compartilhei, meu irmão. Me segue aí nas redes sociais. Tem palavra gloriosa, palavra da parte de Deus para a sua vida. Palavra de salvação, de fé, de força. História de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.